Lição 13, parte de quarta-feira, 22/9. Descanse em paz. Ou nós poderíamos dar um subtítulo: depois da luta vem o descanso. Hoje estamos muito envolvidos na questão da segunda vinda de Jesus. E, obviamente, essa segunda vinda vai trazer o descanso eterno que as pessoas fiéis estão aguardando. Inclusive, aqueles que já morreram estão descansando, aguardando o despertar para o descanso eterno. E enquanto isso, nós temos uma luta muito grande para que possamos conquistar essa vida eterna, esse descanso eterno. Martinho Lutero, inclusive, contou uma parábola que o diabo reuniu todos os demônios no inferno e ele então começou a perguntar para cada um deles o que eles estavam fazendo para colocar os seres humanos em perdição. Um deles disse assim: olha, havia uma caravana de crentes que estavam assim indo para um retiro espiritual e foi o que eu fiz. Eu fiz com que uma tempestade de areia matasse todos eles. O diabo disse: idiota, morreram todos preparados. Estarão salvos, com certeza. Outro disse: olha, eu vi um navio que tinha muitos crentes dentro desse navio e eu fiz esse navio naufragar e morreram todos. O diabo disse: você também não fez nada direito. Eles morreram preparados e isso significa que eles vão um dia ressuscitar e estarão salvos. Afinal, um demônio com o olhar da serpente do Jardim do Éden olhou para Lúcifer e disse: eu tenho um plano infalível. Eu peguei um crente que era fervoroso, fiel. Eu comecei a sussurrar no ouvido dele que ele não precisava estar assim correndo tanto para a vida espiritual dele, que ele poderia maneirar um pouquinho, que ele poderia ficar um pouquinho mais sossegado. E ele foi relaxando aos poucos e depois de 5 anos eu o tirei da igreja, ele agora é um dos nossos. O diabo deu um urra e pediu palmas de todos os demônios para aquele demônio inteligente. Ele disse: esse é o plano, vamos então colocar em prática. Vamos assediar os crentes, os cristãos, para que eles possam se esquecer da vida espiritual, eles possam relaxar. E dessa forma, eles vão estar despreparados para a segunda vinda de Cristo e com certeza vão perder a vida eterna. Aí vamos ver quem é que vai ganhar, se será Deus ou serei eu. Eu terei o maior número de pessoas do meu lado, os perdidos. Queridos, estamos numa luta muito grande, que é o grande conflito. Enquanto não chegamos na segunda vinda de Cristo, a luta realmente é muito grande. Por isso disse aquele escritor que a salvação é pela graça, mas ganhar a herança eterna, isso é pela luta. Tem que ter uma luta, senão não haverá um descanso. E a pergunta número 6 é: qual é a grande promessa feita por Deus aos seus fiéis do passado e aqueles que do nosso tempo, que também são sinceros seguidores de Jesus? Qual é a promessa que Deus deu para o povo do passado e para nós aqui também? A passagem de Hebreus, capítulo 11, de 13 a 16, diz assim: todos estes morreram da fé. Falando da galeria dos heróis da fé, diz assim o apóstolo Paulo: todos esses morreram na fé, sem terem recebido ou alcançado as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria celestial. E se na verdade eles se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído, eles teriam oportunidade de tornar. Mas agora eles queriam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de se chamar o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Que texto maravilhoso. Aqueles que no passado batalharam para chegar no descanso celestial vão receber esse descanso celestial. Então, para a pergunta: qual a promessa dada por Deus aos fiéis seguidores do passado e para os fiéis de hoje também? A resposta é: Deus prometeu a todos os fiéis, na vinda de Jesus, a vida eterna e a entrada na pátria celestial, onde ele irá conviver pessoalmente com os seus salvos de todas as épocas. Isso será o máximo. A convivência de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Receber a vida eterna significa que a morte já não existirá e que os vencedores terão direito a uma paz infinita com a presença de Deus, com a presença de Jesus, nosso Salvador, e com a presença do Espírito Santo, que nos ajudou e nos guiou na direção da vida eterna. A vida cristã
por vezes, ela é muito difícil. Ela é uma batalha muito dura. Muitas vezes, o nosso ânimo, ele aqui se abate e nós chegamos a pensar em desistir. Quantos não já pensaram em desistir? Quantos já desistiram e retornaram para o caminho? Muitos já desistiram e não retornaram mais. Não tiveram a chance porque a morte os escolheu. Nós precisamos olhar para a pátria celestial como descanso vindouro e ter a esperança de conquistar esse descanso através do poder de Deus. Conta-se que o grande vencedor da batalha de Trafalgar, o almirante Nelson, foi um grande comandante. Ele, assim, comandava uma esquadra de navios para o rei da Inglaterra e ele era muito bom, assim, em estratégia militar. Mas quando ele era moço, ele entrou na marinha, quando ele, no meio da guerra, via, assim, o barulho dos canhões, ele colocava a mão nos ouvidos e se abaixava, ficava escondido ali no meio das cordas. Até que um dia, um oficial levantou Nelson e disse: Nelson, fique de pé. Você precisa estar pronto para batalhar, pronto para estar defendendo a sua pátria e honrando o seu rei. Você está aqui para lutar, você está aqui para ser um vencedor. Isto foram palavras de motivação e o almirante Nelson, depois se tornou almirante, nunca mais se esqueceu disso. Em cada batalha que ele ia, ele dizia para si mesmo e para os seus comandados: nós estamos aqui para vencer, para honrar o nosso rei e defender a nossa pátria. Temos que olhar para a luta cristã como sendo uma luta em que nós temos que honrar o nosso rei e defender a nossa fé, mesmo que isso custe a nossa vida, mas com a certeza de que Jesus Cristo é a grande ressurreição e mesmo que nós tenhamos que depor nossa vida aos pés do Senhor, nós a receberemos de volta pelas mãos do próprio Senhor. É por isso que quando olhamos para Hebreus 11, verso 13, está escrito assim: todos estes morreram sem ter recebido a herança. Puxa, se eles morreram sem ter recebido a herança, como é que os crentes dizem por aí que a pessoa, quando morreu, vão para o céu direto ou vão para a glória? Os crentes dizem vão para a glória, os católicos dizem a pessoa foi para o céu, ou foi para o purgatório, ou foi para o inferno, mas a maioria diz foi para o céu. Quando os crentes, quando morre o crente, a pessoa diz assim: ele foi para a glória, não se preocupe, está melhor do que nós, ele está na glória, está com Jesus. Mas a Bíblia mostra de maneira diferente, diz assim que aqueles que foram fiéis não receberam ainda a recompensa. Isso quer dizer que eles estão dormindo no pó da terra, aguardando esta recompensa através da ressurreição. E então eles estão dormindo no pó da terra. É o que diz a palavra de Deus. Por isso a pergunta número 7 diz assim: segundo as palavras de Jesus, como a morte pode ser considerada? João capítulo 11, verso 11, diz assim: assim falou Jesus e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os versos seguintes diz que Jesus falava da morte. Eles pensavam que Jesus estava falando que Lázaro estava dormindo, mas Jesus estava falando do sono da morte. Então, para a pergunta, segundo as palavras de Jesus, como ele tratou a morte? Resposta: Jesus considerou a morte como um sono, pois ele mesmo venceu a morte em vida, ressuscitando pessoas como Jairo, como a filha de Jairo, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou essas pessoas, mostrando que ele tinha o dom da vida. E depois, quando ele foi deposto naquele túmulo, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, ele tem a própria vida em si mesmo, como ele mesmo declarou. Então, Jesus diz: a morte é um sono, nosso amigo Lázaro dorme. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, as pessoas diziam: a menina morreu. Jesus disse: não, ela não morreu, ela está dormindo. E diz a Bíblia que zombaram de Jesus. E Cristo então entrou e ressuscitou a menina, o sono da morte. Quando nós colocamos nossos entes queridos num cemitério, a palavra cemitério, ela vem do grego bizantino, que significa dormitório ou lugar de descanso. Realmente o cemitério é um grande dormitório. Dormitório esse que Jesus vai acordar através das suas palavras, assim quando ele retornar a segunda vez. Por isso o profeta Daniel fez uma observação importante a respeito daqueles que estão mortos. Em Daniel 12, verso 2, ele diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e o outro para a vergonha e desprezo eterno. Precisamos lutar para que, se porventura nós baixemos a sepultura antes de Jesus voltar, que nossa ressurreição seja para a vida eterna. Que haja uma bênção para cada coração, porque Ellen White, no livro Deserto das Nações, na página 787, ela declarou o seguinte: a voz que bradou da cruz está consumada, foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes do sepulcro, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Essa voz penetrará nas sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. É um conforto sabermos que nossos entes queridos que dormiram em Cristo vão ressuscitar para o descanso da vida eterna. Quando uma família perdeu 3 filhos por causa da febre amarela, eles foram na igreja no sábado. O marido era ancião, dirigiu a escola sabatina, a esposa dirigiu o louvor. E quando eles saíram da igreja, um adolescente olhou para ele e disse para o pai: pai, realmente eles acreditam na ressurreição. Viu a expressão da irmã, a mãe dos meninos que morreu? Não é de tristeza, pai, é de uma serenidade. A voz do pai é uma voz firme, é uma voz de quem acredita na ressurreição. E o pai disse: sim, filhos, eles creem profundamente na ressurreição. Temos que crer na ressurreição, porque a ressurreição será o início do descanso eterno. Que Deus abençoe e que a lição de hoje se torne uma bênção para a nossa vida e uma esperança para o nosso coração, que perdemos entes queridos que estão descansando no pó da terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela esperança da ressurreição. A ressurreição que vai interromper um descanso material para trazer um descanso eterno no céu e na nova terra. Que teu poder nos ajude a vencermos as lutas desta vida, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, Deus abençoe, um beijo no seu coração. Estamos orando por aqueles que estão adoentados, estamos orando pelo meu irmão Jeová, que está nos Estados Unidos, está acometido de Covid, está entubado e já apresenta pequenas melhoras, mas estamos orando para que Deus tenha misericórdia desse meu irmão e de outras pessoas também que estão na mesma situação. Que haja uma bênção para todos. Amém.